Falava, né, sobre algo que Deus tinha feito na sua vida já há tempo, né? Eu me lembrei, irmão, também, né? Estava me lembrando de algo que Deus fez na minha vida já tem mais ou menos. Aliás, Deus faz todo dia, né? Mas digo assim, tem aquele milagre, né, que fica marcado, né? Já tem mais ou menos uns 34 anos, mais ou menos, né? Eu estava também vivendo assim uma situação um pouco bastante apertada e Deus ele fez um grande milagre também que não tem como esquecer, não tem como esquecer, né? Eu nem gosto às vezes de contar porque tem muitas pessoas que às vezes não acreditam, irmão. Eu não acredito, mas foi algo que Deus fez um sobrenatural na minha vida, né? E não tem como a gente esquecer, né, daquilo que Deus marca as nossas vidas. Mas enfim, para a gente ganhar tempo, irmão, né? Eu vou deixar bem contar outro dia. Já contei já uns tempos desses, vocês vão. Bem aqui mesmo, já tem um tempo já que eu contei, né? Sobre esse milagre, né, que Deus realizou na minha vida, que foi um sobrenatural. Mas enfim, sem perca de tempo, irmão, eu vou olhar aqui pelo telefone cada 10 horas, né? Aquele relógio ali está um pouco. Está desanimado ele. Muito desanimado. São 7h55 agora, ali está dando 7h35. Mas enfim. 56 agora. Então, irmão, quero trazer uma palavra. Eu vou falar pouco, né? Porque eu gosto de falar muito, irmão. Mas hoje eu vou falar pouco, né? Vou trazer uma palavra que vem nos encorajar. Nós estamos vivendo um tempo nesta terra que o povo anda muito desanimado, irmão, sabe? A igreja do Senhor anda muito dispersa, muito desanimada. E a gente se ouve muitas mensagens, né, de prosperidade. Não que Deus não é prosperidade, Deus ele é próspero, Deus, né, ele quer abençoar as nossas vidas, mas a gente ouve muita mensagem, né, que Deus vai fazer, que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. E às vezes são mensagens que só traz um pequeno momento ali, né, de alegria para as pessoas, mas saindo daquele momento ali, né, saindo da presença ali daquela mensagem, as pessoas esquecem que existe um Deus, né, que provê na vida dos seus filhos. E um Deus que nunca te abandona, irmão. Um Deus que nunca vai te deixar. É um Deus que está conosco, diz a palavra, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu quero trazer uma palavra aqui. Serei breve, né, como eu falei. Na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 10. Eu vou falar sobre a perseverança, ou perseverar na fé. E vou citar aqui, irmão, né, alguns textos da Bíblia, né, ou alguns personagens que perseveraram na fé e alcançaram aquilo que eles, né, almejavam. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, irmão, renovarão o quê? Né? As suas forças. Então, mas somente aqueles, né, que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Bom, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Eu quero ler só o versículo 35 ao 39. Apenas aí 5 versículos da palavra de Deus para a gente meditar. Hebreus capítulo 10. Versículo 35 ao 39, vamos falar sobre perseverar na fé. Diz assim a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 39. Não rejeiteis, né? Ou talvez na sua Bíblia esteja, não abandoneis
Tem versão que vai dizer assim, mas a minha diz, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Somente até aqui, irmão. Glórias a Deus. Né? Então nós temos aqui um texto, irmão, que o autor, né, ele exorta ou encoraja os crentes. Por esses dias aqui, nós sabemos, né, que a carta aos Hebreus, ela foi escrita aos cristãos, ou seja, aos crentes, que enfrentava provações, perseguições e cansaço espirituais ou espiritual. Essa carta foi escrita aos hebreus, ou seja, para o povo judeu. Porque por esses dias aqui eles enfrentavam essa situação. Perseguição, provação ou provações, cansaços espirituais. Por quê, irmão? Quando você não persevera, você vai se cansar espiritualmente. Se na nossa caminhada, se você não perseverar, você vai se cansar espiritualmente. E o cansaço espiritualmente, ele, com o tempo, ele vai fazer com que muitos abandonam, ou o que nós lemos aqui, não rejeiteis. Tem versão que vai dizer, não abandoneis. Então, com o tempo, muitos irão abandonar a sua fé, pelo cansaço espiritual. Então, nós vimos aqui, que quando falamos de perseverança, irmão, ou perseverar na fé, até para a nossa salvação, temos que perseverar. Cristo, ele já pagou um alto preço, já fez todo o sacrifício, né? O único sacrifício que a gente, digamos assim, vai achar, ver na Bíblia. O único, irmão, único. É lá no Salmo 51, quando o salmista Davi, Salmo 51, verso 18 por assim, verso 17 ou 18, que Deus quer um espírito contrito, um coração quebrantado. Esse é o único sacrifício, porque Cristo já fez por todos nós. Mas quando falamos de perseverança, ou seja, Cristo já fez por todos nós, né, todo sacrifício, né, o mundo inteiro sabe disso, irmão. Que Jesus morreu novos numa cruz para dar vida àqueles que creem, somente aqueles que creem. Aqueles que não creem, né? Por quê? Porque ele é a vida. Ele não é a vida, ele é a vida. Claro, e para nos salvar. Mas até para a nossa salvação, irmão, temos que perseverar até o fim. Mateus capítulo 24. Se você ler Mateus 24, verso 13, lá está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós não perseverar até o fim, ou se o crente não perseverar até o fim, ele não terá salvação. Quando eu falei aqui, né, que se o crente não perseverar, ele vai viver o que os hebreus, o povo judeu aqui viveram por esses dias aqui, através de perseguições, provações, cansaço espiritual.
A provação era dura, era uma perseguição ali, tremenda sobre a vida dos crentes. Mas o autor, ele escreve esta carta encorajando para que os crentes perseverem na fé. Perseverem como, irmão? Em oração, em jejum, em santidade, em consagração, em vida com Deus. Volto a dizer, se o crente não viver uma vida assim, ele vai viver uma vida de cansaço espiritual. E por esses dias aqui, muitos já estavam vivendo assim. Por isso que o autor aplica essa, vamos usar um termo assim, essa injeção de ânimo aqui, né, essa exortação, para encorajar os crentes, para que eles perseverassem na fé, olhando para quem, irmão? É para os problemas? Não. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa caminhada é perseverando e olhando para o alvo. Quem é o alvo? É Cristo Jesus. Então, até para a nossa salvação, como eu disse, temos que perseverar até o fim. Não podemos olhar para os problemas. Que é isso, pastor Valdair? Não, irmão. Não podemos olhar para os problemas. Há um provérbio aí, né, um ditado, né, que diz assim, ó, não conta, né? Não conta para Deus o tamanho do seu problema. Mas mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. E tem sentido, irmão. Porque Deus é Deus, e ponto final. Deus é infinito. Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que todos os problemas, todas as lutas, todas as provações. Então, quando você chega para um problema e apresenta o tamanho do seu Deus, ele vai bater retirada. Agora, quando você mostra para Deus o tamanho do problema, ele fala assim, meu filho, isso não é nada para mim. Por que você parou? Ou por que você está parando? Isso não é nada para mim, meu filho. Então, é contar para o problema, ou apresentar o seu problema, o tamanho do seu Deus. Então, quando o doutor escreve aqui esta carta, exortando para que os crentes permanecessem, continuassem perseverando. Porque nós só vamos vencer, volto a dizer novamente, é quando você está perseverando, caminhando, perseverando e olhando para o alvo. Se eu parar para olhar para o meu problema, eu já citei aqui vários, vamos usar assim, termos ou metáforas, né? Que eu já citei aqui já várias vezes. Quando você vai olhar para para esses atletas aí, né? Atletas que correm 100 metros, 200 metros, ou 300 metros, e você vê com a perninha ali, um aparelhado do lado do outro, irmão. Mas se aquele, rapidinho, se olhar assim, acabou. Está um do lado do outro ali, aparelhado, mas eles estão focados no prêmio. Se um olhar assim, não, é questão de segundo. Se dá uma olhadinha para o lado do outro, já passou e não pega mais. É questão de segundo. É muito interessante isso. A nossa corrida, né, simbolicamente, se compara assim, irmão. A corrida, Paulo usa até um atleta, né? Ou seja, a figura de um atleta, lá na sua carta aos Coríntios, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 24 diante, ele usa a figura de um atleta que tem que correr de tal maneira que o alcanceis. Esse tal maneira, irmão, é correndo, claro, simbolicamente correndo, mas é caminhando e sempre. Mas olhando para quê? Olhando para o alvo, para Cristo. Porque quando Paulo escreve aquela carta, né, aos Coríntios, Paulo, ele viajou muito ali pela Grécia, e muitas das vezes ele passava pela beira lá do campo lá de futebol, e muitas das vezes ele prestava atenção, ele usava, né, ele fazia depois ali uma analogia, né, dos atletas com o povo de Deus. Lá naqueles dias, eles usavam, ou seja, o prêmio deles era uma coroa de salsa ou de louro, de ramo de louro, de salsa,
mas era uma coroa. Eles estavam disputando, tinha valor para eles. Só que Paulo falou assim, olha, eles correm atrás de um prêmio corrupto. Só que nós não corremos atrás de um prêmio corrupto, nós corremos atrás de um prêmio que é incorruptível, que é Cristo. Aí Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Esse tal maneira, irmão, é caminhando, nem que seja devagar, mas sempre, nunca parar. É caminhando, olhando para Jesus. Volto a dizer, se você olhar para o problema, você vai ficar parado no seu problema. Se você olhar para as dificuldades, para as provações, as adversidades, você vai ficar parado, estacionado. Você vai viver uma vida de cansaço espiritual. Por isso que o autor exorta que os crentes a dar continuidade. Olha, persevera na oração. Porque a provação, as perseguições, as provações, era terrível por esses dias aqui, irmão. Ah, pastor Valdair, mas hoje não existe isso, acabou. Não, irmão. Nós somos perseguidos de várias formas. Somos perseguidos a pararmos. Glória a Deus, aleluia. Coisas que vêm tentar fazer com que nós paramos pelo meio do caminho. Só que temos que olhar para Jesus, irmão. E o autor, quando diz assim, não rejeiteis, aqui no verso 15, não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Irmão, a sua corrida com paciência, a sua perseverança, não é em vão. Tem um galardão, tem um prêmio, irmão. Tem um galardão, não é em vão, nós não estamos correndo, olhando para Cristo, perseverando, simplesmente por algo em vão, não. Aleluia. Paulo diz isso também lá em Corinto, né? Acho que é o capítulo 16, ou capítulo 15, acho que é o capítulo 16, ou 15, por assim, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é o quê? Não é vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão, irmão. Então, o autor encoraja para que os crentes permanecessem perseverando na oração, buscando a Deus em meio às provações, porque a igreja só vai vencer, a igreja só venceu. Os nossos antepassados só venceram, foram perseverando. Pensa que eles venceram parado? Pensa que eles venceram sem oração, sem jejum, sem perseverança? Não. Eles venceram, foram perseverando na fé. Quantas perseguições, provações que vieram contra eles? Os nossos patriarcas, os nossos antepassados, os profetas, os apóstolos, os discípulos, eles não venceram parado porque eles eram tal, eles eram os discípulos, eles eram apóstolos, não. Eles eram todos iguais a nós, irmão. Elias vai dizer que, ou seja, a palavra vai dizendo, Tiago vai dizer, ali, lá na sua carta, na sua epístola, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mesmas paixões, irmão. Um corpo de carne e osso. Mas era um homem que quando abria sua boca para falar com Deus, Deus respondia a ele, por quê? Ele vivia uma vida de perseverança com Deus. Ele vivia perseverando. Quando você lê a história do profeta Elias, irmão, Elias era aquele profeta que ele vinha na cidade, falava, pegava o de Deus e sumia. Ninguém via mais Elias. Saía. Dificilmente achava Elias. Ô, seu Elias, boa tarde, seu Elias. Bom dia, seu Elias. Não, difícil. Ele só vinha entregar o cara de Deus e sumia. Procurar. Cadê o profeta Elias? Lá no deserto. Lá no Monte Carmelo. Se enchendo de Deus, buscando a Deus, perseverando na oração, perseverando na fé. Aí quando ele vinha, irmão, e se colocava diante de Deus, ele falava assim, não, vou te usar. Agora, pensa que a vida de Elias foi vida fácil? Não, pastor Daí, mas ele era cheio de Deus. Irmão, quanto mais dado, mais é cobrado, diz a palavra. Quanto mais você busca Deus,
mais provações você vai enfrentar. Essa é a mais pura verdade. E muitas das vezes a gente fala assim, por que, Senhor? Por que eu te busco tanto? Eu levo uma vida com o Senhor, eu consagro, eu te busco, eu vivo uma vida de oração, e passo por isso. É uma luta tremenda, uma perseguição. É assim mesmo, irmão. Quanto mais dado, mais cobrado, mais você busca Deus, mais provações e adversidade você vai passar. Porque o adversário, de nossas almas, nunca vai estar satisfeito. Quando olhar para um crente, ele se sente satisfeito porque tem algo errado. O crente está ali fazendo a vontade dele. Mas quando você busca Deus, irmão, ele vai pelejar pela sua vida. Aleluia. Ele vai pelejar mesmo, de todos os lados. Ele vai te jogar cetro de todos os lados. Mas permanece buscando a Deus. Permanece na perseverança. Glória a Deus. Para que você possa vencer. Porque necessitais, verso 36, de paciência. Bom, ou seja, de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Se você ler lá em Romanos capítulo 5, aqui fala, porque necessitar de paciência. Eu quero ler aqui, lá em Romanos capítulo 5, e depois eu vou voltar, porque está dentro do assunto. Romanos capítulo 5, verso 13 até o 6, vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha só, provações produz paciência. E a paciência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ou seja, uma coisa, irmão, a paciência, ela está ligada à esperança, à experiência, tudo está ligado, irmão. Por quê? Paciência vai trazer experiência. A paciência vai te sustentar na tribulação. Nos dias da tua tribulação, nos dias das perseguições, ela vai te sustentar. Por quê? Você é paciente. Você é paciente em buscar a Deus. Tem crente que não é paciente, irmão. Às vezes ele prega, ele fala, ele canta, ele é explosivo na obra de Deus, mas quando surge a adversidade, a aprovação, ele, o Alegre está lá batido no canto. Ah, pastor, estou querendo parar, voltar para trás, pastor. Estou querendo parar porque está muito difícil. Mas que crente é esse, irmão? Que crente é esse, irmão? Então, a paciência traz experiência e também traz a esperança de que a sua perseverança não está sendo em vão. Traz também a esperança de que um dia nós vamos deixar este mundo de horror, como diz a palavra. Este mundo tenebroso, como diz a palavra. Este mundo de maldade, de violência, de tudo que é ruim, irmão. Para um dia estarmos ao lado do Senhor Jesus eternamente. Onde vamos gozar da vida eterna. E aonde diz a palavra, não haverá mais dor, pranto, ranger de dentes. Não haverá mais dor, perseguições, sofrimento, tribulação, mais nada, angústia, mais nada. É só gozar da vida eterna. É viver ao lado do Senhor. Adorando ao Senhor. Fazendo aquilo ao qual nós estudamos aqui domingo, na primeira lição da escola dominical, que falou sobre isso, irmão. Que falou que Deus, Ele criou o nosso corpo. Sobre este corpo Ele colocou o que é alma e espírito. Mas para quê? Simplesmente à toa? Só para a gente ficar andando por aí caminhando? Não, irmão. É para adorar Ele. Isaías 43, versículo 7, eu os criei somente para a minha glória. Então, para quê? Para que um dia, através da sua paciência, através da sua experiência, através da sua esperança, necessitar de paciência.
você esteja ao lado do Senhor, adorando o Senhor eternamente, irmão. Num lindo coral, como diz, né? Aquele cantor antigo, Damasceno, né? Lindo, lindo coral, eu vou cantar naquele lindo coral. E é verdade, irmão. Vamos cantar num lindo coral infinito, que só Deus sabe quantas pessoas haverá nesse lindo coral. Então, irmão, por que necessitar de paciência, como já li aqui, para que depois de haver feito a vontade de Deus, depois de haver feito a vontade de Deus, irmão, possais alcançar a promessa. Então, vamos citar aqui ainda, irmão, que eu vou citar aqui ainda, alguns personagens, homens, que alcançaram promessa, alcançaram aquilo que eles almejavam, através da paciência. Um crente paciente, irmão. Um crente paciente é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Crente paciente é uma bomba nuclear, irmão, nas mãos de Deus. Crente paciente é aquele crente que está uma tribulação terrível, um povo desesperado, sem esperança, um povo já não crê mais em Deus. E ele está lá tranquilo. Senhor, eu sei que Tu és o meu refúgio. Eu sei que Tu és a minha fortaleza. Eu sei que Tu és o meu socorro. Eu sei que Tu és a bandeira da minha vitória. Eu sei que Tu és o meu guarda fiel de Israel que não dorme. Eu sei que Tu és o meu porto seguro. Ele está lá, irmão, tranquilo. Por quê? Ele é o crente paciente. É o crente que verdadeiramente crê no Deus que ele serve, irmão. É o crente que crê no Deus que ele serve. E é algo que nós temos que buscar muito, assim, e isto em Deus, irmão. Paciência. As lutas suas a gente fica afrontado, claro, irmão. Estamos nesse corpo. Mas as lutas suas a gente fica afrontado, a gente fica desesperado. Há um momento que tem que parar um pouco, se retira para um canto, não sei, tranca o seu quarto, seja de dia, seja de madrugada, ou vá para o monte. Tem um particular com Deus, um momento, 1 hora, 3 horas, 2 horas, 10 minutos, não sei, o dia todo, mas tem um particular com Deus. Por quê? Senhor, me ensina a ter paciência, Pai. Busca o Senhor, persevera. Porque é isso que os crentes, que o autor aqui, os hebreus, encorajou os crentes a fazer, irmão. Olha, vocês têm que ser pacientes. As perseguições são grandes, as tribulações são terríveis, mas vocês têm que perseverar. Se vocês não perseverar, vocês vão se enfadar, vocês vão se cansar espiritualmente e vão voltar para trás. É aquele crente, irmão, é parecido, melhor dizendo, com aquele crente que só vive reclamando com Deus. Poxa, Senhor, estou há tanto tempo na sua casa, Senhor, anos, sei lá, 30, 40, 50 anos, e eu te peço tanto, o Senhor nunca me deu nada. E fulano, esse crânio tem isso, tem aquilo. Irmão, é o crente assim, irmão. Por que fulano tem isso? Por que esse crânio tem isso? Por que ele consegue isso e eu não consigo? Irmão, Deus tem um particular. Não, Deus tem particular com cada um dos seus filhos. Deus tem um segredo com cada um dos seus filhos. Existe aquele crente, irmão, que às vezes ele não tem nada materialmente. Às vezes ele não tem nada. Às vezes ele não... É aquele crente que às vezes ele... Nem uma roupa direita ele não tem. É uma roupinha velha assim, né? Tipo a minha, irmão. É uma roupa velha. Ele não tem nem uma bicicleta. Ele vai servir a Deus de pé, vai para lá, para cá, pega onde, vai para onde, vai para perto, não tem tempo ruim. Ele ganha só um salarinho, um saláriozinho contado, nem um centavo a mais. Mas às vezes ele é uma bomba nuclear nas mãos de Deus, irmão. Às vezes ele é aquele crente que é cheio de Deus. Abre a boca, Deus responde. Fala, demônio, sai desta vida, o demônio cai por terra e sai batido. Fala, enfermidade, sai desta vida agora, Deus cura. Porque ele é cheio de Deus. Às vezes ele é aquele crente paciente. Ele não está preocupado com o irmão que tem um carro novo, que tem 2, 3 casas, que tem isso, tem um emprego que ganha 10, 15, 20, 30 mil. Não. Ele está preocupado.
Ele está perseverando na fé, porque ele sabe que a nossa salvação não vem de nada, de outra coisa, de dinheiro, de riqueza, de bens, vem somente do Senhor. E ele sabe que também que a nossa vida aqui é por um tempo secundário. É um tempo momentâneo, irmão. Nós estamos aqui de passagem, digamos assim, nesta terra. Estamos aqui só de passagem. Estamos passando. Em breve estaremos na nossa mansão celestial, onde Cristo preparou. E às vezes a gente olha assim, quantos crentes, irmão, que estão aí afrontados, sem paciência, porque eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele está esquecendo de uma coisa. Ele tem que querer Deus, irmão. Deus é o dono da prata. Deus é o dono do ouro. Como ele fala. Como ele fala lá no livro de Ageu, irmão. Minha é a prata e meu ouro. Se ele quiser, ele te dá. Se ele quiser, ele te pega. E ele te dá coisa que você nem... Quando Jeremias diz, Jeremias 3:33, clama a mim, respondendo aí coisa grande e firme, que tu ainda não sabe. A gente pede coisas pequenas a Deus, irmão. Claro, peça coisa grande, mas se ele der, ele é Deus, se ele não der, continua sendo Deus. Então, verso 38, diz assim, ó, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, irmão. O justo vive da fé, irmão. Quem é o justo? Somos nós. Mas o verdadeiro justo é aquele que busca a paciência em Deus. Ele persevera na paciência com Deus. Não aquele crente, volta a dizer, que está preocupado com a vida lá fora, que eu tenho que ter, e abandona Deus, Deus está em último lugar na vida dele. Nós estamos cansados de ver isso aí, irmão. Crente que diz que tem Deus, mas cadê Deus? Às vezes está a família dele lá morrendo. Está os vizinhos dele do lado morrendo, porque não ouviu uma palavra ainda, indo tudo sem Deus. Por quê? Porque ele está afrontado com o mundo. Eu tenho que ter, eu quero, eu preciso, o Senhor não, irmão. Busca Deus, irmão. Persevera na presença de Deus. Persevera na fé. Porque Deus tem o melhor para a gente. Deus tem o melhor para te dar. Então, o justo viverá da fé. E se ele recuar, não pode recuar, irmão. Minha alma não tem prazer nele. Volto a dizer novamente aqui. O crente, se ele viver uma vida de cansaço espiritual, é perigoso, porque ele pode recuar. E se ele recuar, disse Jesus, minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Verso 39. Nós, porém, não somos, irmão, daqueles que se retiram. Olha só, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então somos daqueles que creem para a conservação da alma. Porque o nosso corpo, por mais que Deus quer corpo, alma e espírito, né? Nós estamos aqui domingo. Isso domingo na escola, Deus quer corpo, alma e espírito, né? Santificado a Ele. Mas isso aqui vai voltar, irmão. Essa matéria vai voltar ao pó, do pó veio, o pó vai voltar. Mas aí, por trás dessa matéria, né, tem alma e espírito que não pertence ao pó, é de Deus. Mas por mais disso, ou seja, por mais, né, que esse corpo vai voltar ao pó, Deus quer, claro, santificado. Deus quer santificado. Então nós não somos daqueles que se retiramos para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós estudamos aqui que a alma é vida, irmão. O corpo vai morrer, voltar ao pó, mas a alma e o espírito, né, que ambos estão juntos, vai viver eternamente adorando a Deus. É diferente, né, do animal, né, que nós estamos aqui domingo, né?
de um cachorro, né? De um boi, né? De um cavalo que morreu mesmo, acabou. Não tem alma. Nós não, Deus fez corpo, alma e espírito. Então, irmão, somos daqueles que conservamos a nossa alma para uma tão grande salvação. Agora, para encerrar aqui, irmão, deixa eu ver aqui a hora. Ih, é cedo ainda, né? 8h30 agora, mas dá para encerrar cedo, né? Eu quero citar aqui exemplos, que se deixavam até a meia-noite. Exemplos bíblicos, irmão, de homens que perseveraram na fé e alcançaram grandes promessas de Deus. Claro, foram quase a Bíblia toda. Mas só vou citar aqui alguns, né, que a gente às vezes até prega, né, muito sobre esses personagens, mas que deixaram aqui, irmão, exemplos, um grande exemplo, para que nós realmente, ou seja, para que nós possamos olhar que esses homens, eles venceram, alcançaram a promessa do mesmo Deus que nós servimos. Nós não estamos servindo outro Deus. Estamos servindo o mesmo Deus. Deus de Israel. Deus do povo judeu. Exemplo, ou seja, um dos primeiros exemplos, Noé. Noé perseverou 120 anos, irmão. Não foi pouco, não. Tem crente que persevera, às vezes, 2 dias, 3 dias. Uma semaninha, e chega assim. Tem uma semana já orando, já jejuando, nada acontece. Tem crente que é assim. Um mês, e já se cansou. Noé perseverou 120 anos, irmão, construindo a arca. E tem mais, de algo que ele não viu, não tinha visto. Ele creu, imputou por justiça e perseverou na fé. 120 anos, está lá batendo, né? Cada prego, aqueles pregos daquela época, aqueles pregos desse tamanho assim, ó. Aqueles pregos, né? Tipo aquele, né, que foi gravado lá nas mãos do nosso Senhor, irmão, e nos pés. Um prego, um bitelo assim, ó. Um bitelão de um prego. Então, está lá 120 anos, irmão. Sabe o que é isso? Perseverança, irmão. Algo que quando Deus falou para ele, ou seja, quando Deus carrega o projeto e dá na mão dele, e vieram te assustar, irmão. Só que ele, em momento nenhum, ele deixou de crer. Ele questionou com Deus, Senhor, mas isso aqui, Senhor, pelo amor de Deus, isso aqui não existe, não. Sou eu e meus filhos. Mas, pois é, ele perseverou na oração. Perseverou pregando isso. Ele perseverou trabalhando. E não foi parado, não. Pregando. Dizendo que Deus enviara um dilúvio. E o povo passava, né? Certamente dava gargalhada, zombava. Esse homem de cabelo branco, esse velho está doido. Esse velho não sabe o que está fazendo. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Até mesmo, irmão, porque por esses dias, diz a Bíblia, que ainda não tinha chovido na terra. Ainda não havia chuva, irmão. Mas, enfim, só que Deus mandou Noé pregar. Mandou construir a arca e, nesse período, pregar a palavra. E 120 anos perseverando, pregando e construindo a arca. É parecido conosco, né? Nós estamos aqui na terra, irmão, passando a peleja, né? Levando a nossa cruz. A de hoje presta mais para amanhã. Se a de hoje for um pouquinho leve, eu penso que amanhã pode ser o triplo, né? Cada dia uma cruz. Como Jesus falou, se quer vir após mim para o discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Cada dia uma cruz. Mas estamos aqui, só que temos que levar até o fim, como diz Daniel. Vai até o fim. Temos que levar até o fim. Então Noé foi ou seja, irmão, né, de vários exemplos, que perseverou 120 anos construindo a arca e pregando a palavra até que ele acabou de construir a arca, fez o que Deus lhe ordenou, um casal lá de cada animais e de cada bicho, preparou tudo. E Deus falou assim, agora Noé, tu entra na arca. Aí Noé vai lá, entra, né? Depois os bichos todos,
depois ele entra lá com a família dele. Aí não é a pessoa que ele ia pegar lá, né? Aquela trancazinha, ia trancar e botar, não, foi diferente. Ele falou assim, não é, essa afasta aí, deixa comigo, rapaz. Eu que vou selar esta porta por dentro e por fora. E selou, irmão. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre, que Deus abre, ninguém fecha. Selou. Outro exemplo aqui. Também. Abraão. Abraão recebeu a promessa de um filho. Ou seja, de um filho da promessa, né? Isaac. Ele tinha 75 anos, irmão. 75 anos. E com 100 anos, Deus cumpriu a promessa da vida dele, de dando Isaac. Sara até riu. Sara, meu Senhor. Mas será, meu Senhor? Eu já. Né? O costume já foi embora já há muitos anos. Eu estou velha. E, além disso, estéril. Irmão, só Deus tremendo, irmão. Além disso, estéril. Não tem nem cabimento disso. Mas Abraão, quietinho na dele. Só perseverando, só perseverando. E Abraão também é velho, velhão. Mas só perseverando. 100 anos, nasce o sorriso. Né? Começou a rir, o sorriso. Nasce então Isaac, né? Porque o significado é sorriso, né? Nasce então ali Isaac, irmão. Outro exemplo, Caleb. Recebe a promessa, tinha 40 anos. E agora lá no deserto, ele lembra Josué. Moisés já tinha morrido, né? Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. Agora está com 85. Só que as forças dele ainda estavam parecidas, dizia ele. As forças dele estavam iguais. Mas 45 anos se passou e recebeu a promessa. Não, tudo isso, irmão, foram homens que viveram perseverando, irmão. Aleluia. Perseverando na fé. Homens que não questionaram com Deus. Os dias se passaram, anos se passaram, não questionaram com Deus. Mas foram homens que permaneceram perseverando na fé. Foram homens que não se cansaram, não viveram uma vida, né, espiritualmente, ou seja, uma vida, né, de cansaço espiritualmente. Porque a nossa vida, irmão, claro, né, se formos olhar, é uma vida de cansaço. Só que esse cansaço espiritual, né, esse cansaço, esse desânimo espiritual, não faz parte da nossa vida, ele tem que ir para bem longe. Quando a gente segue a nossa vida perseverando na fé, você vai vencer obstáculos, barreiras. Quando você segue a sua vida perseverando, olhando para o alvo, você corre em direção ao prêmio que é Cristo. Simbolicamente falando, você vai tropeçar, você não vai nem sentir e nem cair. Tu vai ultrapassar barreiras, monturas, dificuldades, tu vai ultrapassar, porque o seu foco é o prêmio. É igual aqueles atletas, voltam a dizer, é iguais àqueles atletas, eles correm focados no prêmio. Todos querem ganhar, né? Todos querem ganhar o prêmio, mas só um vai levar o prêmio, irmão. Todos querem ganhar, mas só um vai levar. Em primeiro lugar. Então, foram homens que viveram. Outro também, né, também podemos aqui citar, né, também lá em Gênesis 39, é o nosso querido irmão José. Irmão. Mais ou menos 13 anos ali sofrendo, irmão. E sofrimento mesmo. Vendido como escravo. Chegou ao Egito como escravo. Mas ele perseverou com Deus, irmão. Ninguém via José escondido no cantinho. Se retirava nos cantos e falava, Senhor, sou teu servo, Pai. Sou teu filho. E José sofreu. Mas alguém viu, Deus usou alguém para ver, né? Que foi Potifar. Tudo que ele botava a mão prosperava, né? E Potifar, então, separou ele para cuidar de tudo que era Potifar. De tudo, né? Menos a família. Pessoal, só não toca na minha família. Mas o resto você pode administrar tudo. Aleluia. Mas ele chegou como escravo, irmão. E chegou a governador. Que coisa tremenda. Chegou ao segundo mais poderoso do Egito.
depois de Faraó. Então tudo isto, Glória a Deus, aleluia. tudo isso, irmão, se chama o quê? Não tem outro nome, se chama perseverança na fé. Nós vemos que José, quantas vezes, né, apanhou, sofreu, foi quebrar pedra, debaixo de sal quente, foi julgado, né? Foi preso, e era tudo, ou melhor dizendo, ele era inocente. Mas a todo momento da vida dele, ele estava lá perseverando na fé. Não são exemplos que, sabe, para a gente olhar para esses homens e falar assim, realmente, eu sirvo o mesmo Pai. Glória a Deus. É o mesmo Pai que eu sirvo. Glória a Deus. E esse Pai, irmão, ele é diferente do Pai biológico. Mas ele cita até o Pai biológico lá em Mateus, né? Mateus capítulo 7. Qual o pai, né, que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, um peixe vai dar uma serpente. Aí diz assim, ó, se o pai biológico sendo aqui na terra, né, um homem, ou seja, um ser humano falho, frágil, sabe dar boas coisas, né, ali para os filhos, muito mais nosso Deus, irmão. Aqui na terra, o pai biológico pode até falar assim, peraí, poxa, mas aquele filho lá, eu gosto mais dele. Existe isso, né? Quando eu gosto mais daquele lá, então vou dar todos, mas aquele lá vou dar sempre um pouco mais. Só que Deus é diferente, Deus não trata assim não. Deus trata todos iguais. Pastor Daí, por que um tom que, né, que uns tem isso e outros não tem? Irmão, a gente não pode olhar para isso, irmão. Deus trata todo mundo iguais. Deus tem um segredo com cada um, assim como o cano também tem um segredo com Deus, irmão. Então José é outro exemplo de perseverança na fé. Vou citar aqui outro exemplo, nosso irmão apóstolo Paulo. Perseverou enfrentando, né, lá em 2 Timóteo capítulo 4, capítulo 2, verso 4 e 7. Perseverou em meio às perseguições. Paulo foi muito atacado, muito perseguido. A própria palavra já diz, agora o perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que perseguia o povo de Deus, que maltratava, matava, agora ele passa a ser o perseguidor, passa a ser perseguido. Porque Deus tinha falado para ele, lá em Atos capítulo 9, verso mais ou menos assim, 16. Agora tu vai ver o quanto vai sofrer por amor à minha palavra. Paulo teve tudo dizer assim, então eu não quero. Estou fora. Não foi assim que ele disse, não. Em outras palavras para você, estou dentro. Outras palavras, Paulo disse assim, estou dentro. Paulo não desistiu, Paulo não desanimou, Paulo continuou na caminhada. Foi perseguido em todo o tempo da sua missão aqui na terra, ele foi perseguido, irmão, até a morte. Mas perseverou até o fim. E no final da sua vida, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele chama o seu filho biológico, seu filho na fé, Timóteo, aplica uma injeção de ânimo. Olha, meu filho, vem ter depressa comigo. Escuta isso, meu filho. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, irmão, olha, meu filho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, irmão, Paulo guardou a fé, muitos pensam que Paulo guardou a fé no coração, né? Já vi muitos crentes já pregando isso. Guarda a fé no seu coração, não, irmão. A fé se guarda aqui, ó, em uma pura consciência. Vem ter depressa comigo, meu filho, eu estou sendo oferecido como libação ou aspersão. O tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate. Irmão, eu combati o bom combate. Que coisa linda, né? Aí você lê lá o bom combate que Paulo combateu, irmão. Lê um bom combate. Acabei minha carreira, meu filho.
Em outras palavras, tu é um jovem, e era jovem mesmo, Timóteo. Tu é um jovem, e jovem é forte. Eu já fui assim também. Um dia eu fui jovem, cheio de força. Não olhava para a dificuldade no nome de Deus. Ou seja, na obra, Deus não, na obra, né, que ele fazia contra o povo de Deus. Quando ele era jovem, perseguia o povo de Deus. Mas enfim, tu é um jovem novo. Tu vai permanecer, tu vai continuar. E tu vai permanecer, persevera na fé. Mais à frente ele diz assim, ó, e não se esqueça, guarda, ou seja, um pouco anterior, né, dizendo, guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. Então, irmão, fechando aqui já, Paulo sofreu perseguições, provações, adversidade, mas ele perseverou na fé. E para fechar, o nosso maior exemplo, irmão, maior exemplo, Hebreus capítulo 12, vou até ler aqui, Hebreus capítulo 12, logo pertinho aí, né, porque eu li o 10, 12, versículo 2, Hebreus 12, 2, aqui está o maior exemplo, o nosso maior exemplo, Hebreus 12, 2, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para aquilo que eu falei aqui, né, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Irmão, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o maior exemplo, irmão. Suportou a cruz. Uma cruz que não era para ele, essa cruz era para mim. Essa cruz era para você. Mas ele suportou a cruz. Foi gravado numa cruz. Prego nas mãos, prego nos pés. Sangue descendo, indo se esvaindo. Teve sede, pegaram uma vara, colocaram umas pontas de vinagre, estamos aqui no lugar da água. Veio um soldado, ele cravou uma espada, de trânsito passou de um lado a outro. E ele está lá. A última palavra dele, irmão, coisa linda. Última palavra dele, Pai, está consumado. Esse é o nosso maior exemplo, irmão. É por isso que temos que olhar para Jesus. É por isso que a nossa corrida com paciência é olhando para Jesus. Porque aqui está o nosso maior exemplo. Suportou uma cruz que era para mim, que era para você. Uma cruz que não era para ele. Onde levou todos os meus pecados, todos os seus pecados, onde levou toda a maldição sobre si. A ponto dele dizer lá no Salmo 22, versículo 6, mais ou menos, dizer, eu não sou um homem, sou o opróbrio dos homens, sou um verme. Olha só, irmão. Eu não sou um homem, sou um verme. Sabe por quê? Porque levou tudo aquilo que era para mim. Ele suportou a cruz para nos dar vida, para nos dar o direito de estarmos aqui hoje, aprendendo esta palavra e falando, Senhor, me dá graça, Senhor, para mim viver, Senhor, isto. Me dá força, Senhor, me dá graça, me dá ânimo, me capacita, me orienta, para me levar a minha cruz, para me pregar a tua palavra, para me te servir com fidelidade, para me ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. Para mim, Senhor, te servir com fidelidade. Então, irmão, que esta carta aqui, que foi, né, que o autor encorajou ao povo judeu, para que eles permanecessem em meio às perseguições, às provações, permanecessem continuamente, desse continuidade da perseverança em Deus, através da oração, do jejum, da santidade, porque só vamos vencer assim. Se o crente não jejuar, se o crente não viver uma vida de santidade, se o crente não viver uma vida de oração, ele vai recuar, não tem jeito, irmão. E se ele recuar, o que disse Jesus? Minha alma não tem prazer nele. Então que essa palavra possa ficar aplicada nos nossos corações, na nossa consciência também, porque a palavra se guarda, né? A fé, melhor dizendo, se guarda aqui
uma pura consciência, e que tenhamos essa consciência de que temos que perseverar na fé, até que o Senhor venha nos buscar. Quando Ele vier, aí vamos permanecer em cima, onde não haverá mais o que nós estamos passando aqui nesta terra, irmão. Onde não haverá mais o que todos nós enfrentamos aqui nesta terra. Então, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena perseverar na oração. Vale a pena olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vale a pena. O seu trabalho, o seu esforço, a sua perseverança não é em vão. Diz o nosso Deus, não tem sido e não será em vão. Mas há uma grande recompensa que só vem do Senhor. Não vem de nada deste mundo, desta terra. Vem do Senhor. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero aqui